Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Lembra que no vídeo anterior eu falei para vocês que tinha mais um ponto aqui nessa sala que eu queria mostrar para vocês, que eu fiz uma transformação e mostrar decorando também, né? Então finalmente chegou o dia de mostrar para vocês como ficou esse cantinho aqui. Antes eu tinha dois armários aqui, sabe aqueles armários que a gente coloca livros e decoração? Pois é, eu tinha um em cada canto, só que, gente, aqui eu tenho um pé direito bem alto, sabe? E esses armários, eles estavam assim, não me agradando muito por causa da proporção. Daí eu resolvi colocar o boiserie. E a princípio eu tinha a ideia de deixar essa parede aqui somente com duas luminárias, né? Uma em cada canto, só que eu já mudei de ideia. Então, né, eu mostrei para vocês a transformação do hall de entrada onde a gente colocou o boiserie e aí eu decidi colocar aqui nessa sala também. Nós colocamos nessas paredes aqui e em outra parede que está aqui à minha frente, depois eu mostro para vocês. Aí, dessa vez, eu decidi comprar uma madeira mais grossinha para poder ficar mais vistosa. No vídeo do hall de entrada, eu mostrei para vocês, só que eu esqueci de falar, que a gente primeiro marcou com a fita adesiva o design que a gente queria fazer, mas eu mostrei isso no vídeo. E aí, aqui, como a gente já teve um pouco de experiência, nós não precisamos fazer essa etapa. A gente já sabia também a medida e como a gente queria fazer esse boiserie, então nós não usamos a fita, só já chegamos, né? Marcamos direitinho e aí a gente passa a cola, depois da cola vem e dá umas grampeadas, né? Eu tenho uma grampeadora que é bem prática, a gente grampeia aqui e aí tem o acabamento, né? A gente passa o acabamento e depois a gente pinta. Então foi isso que eu fiz. O mesmo processo que eu fiz no hall de entrada, nós fizemos aqui. No caso, eu e meu irmão, porque ele me ajudou bastante. Na realidade, ele que fez tudo, eu só ficava, né, dando assistência e eu pintei. Eu peguei aqui a ripinha de madeira para mostrar para vocês qual foi que eu usei. Comprei na loja de material de construção, mas no vídeo anterior me falaram que tem dessas ripinhas já com a cola aqui adesiva, sabe? Então eu acho que facilita bastante. Só que como eu não tenho acesso, eu usei o que eu encontrei para poder fazer isso. E o nome eu não sei, viu, gente? É justamente para poder fazer o boiserie. E nessas lojas de materiais de construção, tem assim uma infinidade que você pode escolher. Aí eu escolhi essa daqui, vem em 2,70 m, né? E aí nós cortamos tudo direitinho, cortamos a mão com a serra. Eu não, né? Meu irmão que cortou tudo. E eu acho que o resultado final ficou incrível, trouxe uma elevação aqui para o meu ambiente. Passei a mesma tinta que já estava na parede, essa tinta me salvou, porque eu não precisei pintar tudo novamente, né? Eu tinha um restinho, com esse restinho eu fiz milagre. E outra coisa que me incomodava muito aqui nesse espaço era essa parte aqui da lareira, porque era um trem totalmente desproporcional, ainda é bem desproporcional aqui, mas nós conseguimos dar um jeitinho aqui para poder dar uma melhorada. Antes eu não conseguia colocar praticamente nada aqui, ó, porque o espaço era muito pouco, e aí sobraram algumas ripinhas e nós colocamos aqui ao redor. E, gente, fez uma diferença tão grande, viu? E eu tô muito feliz por isso, porque agora eu posso decorar aqui direito, viu? Daí eu passei a mesma tinta e o resultado ficou muito melhor do que antes. Então, esse daqui é o resultado final dessa parede que eu acho que fez toda a diferença aqui no meu ambiente, viu? E agora chegou a melhor hora, a hora que eu amo, que é de colocar a mão na massa para poder decorar. Aí, lembra que eu falei para vocês que a minha ideia a princípio era só colocar duas luminárias para poder fazer a decoração aqui e deixar esse espaço sem nada? Pois é, troquei de ideia e aí depois eu troquei novamente, mas essa ideia eu ainda quero fazer, só que agora eu vou usar o que eu tenho aqui em casa, que eu vou mostrar para vocês. Mas a minha ideia futuramente é fazer duas mesinhas tipo aparador, sabe, bem fininhas para colocar aqui, e eu quero fazer uma toalha de mesa para poder colocar
nessas duas laterais aqui, e eu acho que vai ficar uma decoração assim bem tradicional, e é essa a minha intenção. Mas hoje eu vou usar duas peças que eu amo e eu queria há muito tempo, e finalmente nessas minhas andanças, nessas lojas de segunda mão, eu achei que são os pedestais. Gente, eu amo os pedestais e eu acho que eles são tradicionais, são versáteis, pode ser usado também numa decoração contemporânea. Eu até fiz um Reels lá no meu Instagram mostrando um pedestal que na realidade era um porta-CD, sabe? Que eu estava usando como pedestal, na realidade estou usando ainda porque eu ainda tenho. E aí eu mostrei pra vocês algumas possibilidades. Então, se você não me segue no Instagram, tá? Eu sempre deixo o link do meu Instagram na descrição dos vídeos. Mas aí eu fiz esse conteúdo e eu sempre gostei dos pedestais. E eu achei dois iguais numa loja de segunda mão, e aí eles eram em madeira, só que eu queria muito no branco, daí o que eu fiz? Taquei tinta e pintei de branco e eu simplesmente amei. Eu usava esses pedestais ao lado de um armário preto que eu tenho na outra sala, daí eu trouxe para poder testar aqui nesse ambiente e eu simplesmente amei como eles ficaram aqui. Coloquei os vasos, né, que estavam lá também, e eu gostei muito desse look aqui monocromático, né, o branco no branco. Eu achei que ficou muito sofisticado, amei o resultado final. E aí, eu poderia deixar assim sem nada, sabe? Até deixei por alguns dias, só que aí, né, comecei a pensar aqui que eu queria ver como ficaria alguns quadros nas paredes. Daí eu tenho dois quadros que estão acima de um móvelzinho que eu tenho aqui nessa sala. Só que eles são dois do mesmo tamanho, praticamente muito parecidos, e aí eu vou testar para ver como fica. Eu tenho aqui então esses dois quadros, e se não me engano eu mostrei para vocês fazendo esses quadros. Gente, eu encontrei esses quadros aqui por R$12,50 numa loja de segunda mão. R$12,50 cada um. Só que eles tinham uma gravura que não estava do meu agrado, daí eu mandei imprimir essas gravuras aqui e coloquei, né? Então eu olhei além, né, da gravura que tinha. O que mais me chama a atenção são as molduras, e eu dei sorte de encontrar duas iguais para poder fazer esses quadros e eu simplesmente amei o resultado final. Tirei o vidro porque eu acho que dessa forma facilita bastante. Então eu vou colocar um de um lado e o outro do outro lado. Já coloquei aqui um preguinho, olha só. Eu acho que essa é uma opção bem interessante. Pendurei aqui já o meu quadro e eu queria passar uma dica para vocês, que é quando a gente vai pendurar quadros na parede, né? Presta atenção para você não pendurar muito alto, porque assim dá a impressão que os quadros estão flutuando. O interessante é você pendurar, né, ao nível dos olhos, tá bom? Eu vou deixar esses dois quadros aqui e vou passar agora para lareira. Aí no final eu vou mostrar para vocês a outra opção de quadros, tá bom? Eu quero mostrar agora como vai ficar tudo decorado e depois a gente troca os quadros. Eu tinha comprado esse porta-vela aqui, ó, que é mais contemporâneo, né? Queria dar uma leveza aqui pro meu espaço. Aí eu tinha comprado isso daqui. Depois eu saí para comprar mais dois, porque eu gosto muito de decorar com número ímpar. E aí eu comprei esses dois aqui e a minha intenção era de comprar três de cores diferentes, só que eu peguei mais um âmbar, eu já tinha um âmbar, e um verde. Eu achava que esse daqui que eu tinha comprado primeiro era rosa, só que vocês vão entender que foi super legal eu ter comprado mais um âmbar e um verde. Então eu vou colocar aqui e vou fazer, né, a minha composição. Olha só que fofura esses três porta-velas. Aí depois eu encontrei esse vaso aqui na loja Wibra e ele custava 13 euros e estava por 5. Então, gente, deu super certo porque aqui eu tenho um porta-vela, né, verde, e aí eu vou colocar esse vaso aqui com essas tulipas permanentes do outro lado, e eu acho que ficou muito legal. Eu encontrei esse busto aqui numa feira de usados que eu fui e paguei 1 euro por ele. Vou colocar aqui só para dar mais uma incrementada. E para arrematar, eu coloquei esse espelho aqui, que eu já tenho há bastante tempo e eu gostei bastante. No futuro eu quero comprar um outro mais
na pegada antiga, sabe? Que eu acho que vai ficar lindíssimo aqui nesse local, mas enquanto eu não compro, né? Tenho esse daqui que eu acho também muito bonito. E ele é mais contemporâneo, né? Então eu gostei bastante de fazer essa mistura. Agora deixa eu mostrar para vocês qual seria a minha segunda opção para poder pendurar na parede. Eu tenho esses dois painéis aqui, que eu também encontrei nessas minhas andanças, nessas lojas de segunda mão. E aí, gente, a moldura é em bambu. Eu adoro esse acabamento. Na hora que eu vi, eu fiquei simplesmente apaixonada e era uma outra estampa aqui, acho que eram as palmeiras, estava meio desbotado, a moldura não era dessa cor e aí o que eu fiz? Taquei uma mão de tinta e eu simplesmente amei. Daí eu apliquei papel de parede aqui e, se não me engano, eu tenho aqui no canal o vídeo da transformação dessas peças. Se não tiver o vídeo aqui no canal do YouTube, tem com certeza lá no meu Instagram, mas dá uma olhadinha na playlist de Faça Você Mesmo, que tem vários vídeos. Eu simplesmente amei o resultado desses painéis aqui, porque tem na decoração tradicional, né, os painéis chineses que são super caros e fica um luxo na decoração. Só que como eu não tenho tempo, né, aqui está a minha versão Baratex desses painéis e eu simplesmente amei, viu? Porque eu gastei super pouco e aí eu tenho uma coisa inspirada nesses painéis lindíssimos. Agora eu vou colocar aqui para vocês, no lugar desse daqui, só que eu não tenho preguinho, tá? Eu vou só segurar, vocês vão olhar, e aí eu achei interessante a gente fazer aqui um vídeo meio que mais interativo. Vocês vão decidir o que eu vou colocar na parede, o que eu vou deixar aqui na parede. Se são esses dois quadros mais tradicionais ou esses dois painéis, tá bom? Então deixa eu tirar aqui. Vamos agora ver como esse daqui vai ficar. Deixa eu ver aqui direitinho para poder centralizar e mostrar para vocês. Deveria ter batido um preguinho, né, para vocês verem. Olha só, gente, opa, o que vocês acham? Eu gostei bastante que é um verde com cinza, está assim bem neutro. Ai, ai, espero que esteja dando para vocês verem direitinho. Ó, então nós vamos ficar combinados assim. Vocês vão me ajudar a decidir quais quadros pendurar na parede, tá bom? Se eu deixo esses quadros mais tradicionais, eu gostei deles porque eles têm um fundo escuro, né? E a minha mesa tem o pé preto, então eu acho que combinou direitinho. Ou se eu coloco esses painéis, tá bom? Vou adorar saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Gente, eu tinha falado para vocês no começo do vídeo que eu ia mostrar outra parede aqui dessa sala onde eu fiz o boiserie. Só que eu decidi aqui agora, o bom é que eu vou decidir nas coisas de acordo com o que eu tô indo gravar. Mas o legal é isso, é porque é bem didático mesmo, né? Então, eu vou deixar para mostrar essa parede para vocês quando eu fizer o tour por aqui, porque senão não vai ter nada para poder mostrar para vocês, assim, de novidade, né? Mas foi a mesma coisa que eu fiz aqui, eu fiz na outra parede, só que tem uma decoração lá que depois eu mostro, tá bom? Eu gostei muito de ter usado elementos aqui mais contemporâneos para poder trazer uma leveza para o ambiente, já que eu tô indo, né, para uma pegada mais tradicional. Eu gosto bastante de fazer isso, né, misturar as texturas, os estilos, porque é isso que traz o caráter para a sua casa. Eu simplesmente amei essa pequena transformação que eu fiz aqui nessa parede, mas eu acho que trouxe um impacto muito grande para minha sala. Eu simplesmente amei. Eu acho que o boiserie, ele, né, tem aquela sofisticação. Então, se você estiver pensando em aplicar o boiserie aí na sua casa, eu com certeza te aconselho a fazer isso, mesmo você não tendo prática, porque a gente também não tinha, foi a primeira vez que nós fizemos. E eu acho que quando a gente coloca a mão na massa, né, se a gente errar, depois a gente aprende com o erro, e isso é maravilhoso. Ainda mais que aí no Brasil, né, tem já as ripinhas com a cola, então facilita muito. Mas eu simplesmente amei esse espaço aqui. Eu vou adorar saber a sua opinião, tá bom? E se você gostou desse vídeo, eu te peço para você deixar aquele joinha do incentivo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, me siga lá no Instagram, tá bom? E se puder também compartilha, porque assim você me ajuda muito e não te custa nada. Então, por hoje é só. Muito obrigada pela presença, pelo carinho, pelo apoio. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!